Atenção! Este vídeo é um repost de um vídeo original que nós já havíamos feito e postado. Por algum motivo a gente tomou um flag no post anterior, então a gente tá postando novamente, porque a gente é dessas. Apenas aceita. Olá, meus queridos calvos! Olá, minhas queridas calvas! Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal Algo Além. Meu nome é Andréia, muito prazer. Meu nome é Wagner, muito prazer. Se você é um calvo, já deixa o like. Se você é um tonhão, deixa o seu dislike. Mas se inscreva no canal, porque afinal de contas, se você não é um calvo nesse mundo, em outro multiverso pode ser que você seja. Ih, rapaz. Hoje, meus queridos, a gente vai falar de um assunto bem diferente que a gente traz aqui no canal. Vai falar sobre uma infantaria feminina que existiu na época da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente na Reversal Russa. Mas, como já falamos, vou falar de novo, dá uma voadora aí no like, dá uma voadora no dislike, dá uma voadora no se inscreva, dá uma voadora no seu amigo. Dá uma voadora em quem você quiser. Bom, eu tô aqui pra entender também, né, porque quem afinal pesquisou foi a Andréia. Estarei ouvindo, aprendendo com vocês e fazendo meus comentários, que geralmente é bem felizes, né? Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma puta. Tu tá com o patati patatá enfiado no teu cu, é? Eu tava pesquisando, né, pra quem, acho que todo mundo que tá inscrito aqui no canal já sabe, né, que eu gosto muito de bruxaria, pertenço ao Wicca, etc, blá blá. E cheguei num assunto que é normalmente sobre guerra. Porque eu simplesmente digitei lá Witcher e apareceu. O assunto que eu tô trazendo é realmente da Segunda Guerra Mundial, isso realmente aconteceu, tá? Que são sobre as bruxas da noite. E só pelo nome já vamos imaginar aí um pouquinho do que essas mulheres eram capazes de fazer. É você, Satanás. O que acontece? Na Segunda Guerra Mundial, na verdade um pouquinho antes, lá na Rússia, na mãe Rússia, existia já uma grande ideia de colocar as mulheres nas infantarias, né? Eles acreditavam, na verdade, que todas as pessoas, todos os civis, eles tinham que ser armados. Independente se é homem, se é mulher e tal, isso já vinha já desde Stalin, para vocês terem uma ideia. Quando Lenin assumiu, ele também trazia as mesmas ideias de Stalin, porém, a Rússia é um país extremamente louco. Machista! Ah, era isso? Caralho, me trouxe pra comentar, olha isso! Mas enfim, e aí não queriam, por mais que tivesse uma mega propaganda política pra colocarem as mulheres nas infantarias, o máximo que colocavam as mulheres era pra trabalhar na parte de socorristas, ou seja, enfermeiras. Então toda a infantaria de enfermeiras que se tinha era 100% feminina, na época da Segunda Guerra Mundial, principalmente. Mas aí chegou uma mulher e ela se alistou, na verdade, para trabalhar na parte da aeronáutica soviética, que se chamava Roskova. E ela, do nada, decidiu, falou, vou voar. Pega a vassoura e segue. E lá vamos nós. E aí ela pegou e fez ali as suas horas de voo, decidiu, ninguém levava ela muito a sério, mas quando pensa que não, ela bateu um recorde. Ela ganhou um prêmio, realmente, de maiores horas de voo sem descer com um avião. Por conta disso, ela virou muito amiga de Stalin. E por conta disso, ela criou o primeiro batalhão feminino da aeronáutica soviética. Pessoal, só um adendo, o nome dela era Marina Raskova e ela conseguiu, né, bater esse recorde aí de voo por mais tempo, junto com suas duas amigas, a Polina e Valentina. Valentina, não as namoradas do Enzo aí do século XXI, mas... Então, tipo, que relação que ela teve com o Stalin, né, você comentou, né? Isso, é que depois que ela bateu esse recorde, o que aconteceu? Ela acabou se aproximando muito do Stalin, porque o Stalin fez questão, né, de conhecer quem era essa pessoa, né, que tinha batido esse recorde, dado mais um título grandioso aí, né, pra Reversal Russa. Quando ele foi conhecer ela, eles acabaram criando uma certa afinidade, ele conheceu as ideias dela, ela era uma pessoa muito nacionalista. Costume, na verdade, lá da Rússia, né? A mãe Rússia. As pessoas lá são nacionalistas de verdade, não é que nem esse povo aí do Bolsonaro que só coloca a camiseta da CBF e se acha foda. E eu adendo também que eu não concordo com nada que Stalin fazia, né? Eu não sei se é a parte de... Quando tem uma guerra, todos devem ir, né? Homem, mulher, né? Não só, tipo, vai falar, o homem que vai. Por quê, né? Igual eu sempre falo, né? Mulheres também são fortes. Ele não é um super machista opressor. Às vezes nos comentários.
Mas, e aí o Stalin conhecendo as ideias dela, e ela falou assim, que tinham muitas mulheres se alistando, muitas mulheres queriam ir pra guerra, muitas mulheres queriam defender o seu território, só que tava tendo muito impedimento por parte dos homens militares que preferiam pegar um cara que não tinha nada a ver com a história pra colocar na infantaria do que uma mulher que tivesse muito conhecimento. Isso eu lembro na época da escola, quando ia fazer a seleção dos alunos da educação física, sempre era o último a ser escolhido. E quando também, às vezes, os caras preferiam jogar com menos um no time. Sabe? Esse tamanho tu quer o quê? Só serve pra ser goleiro, né? Mas enfim, acontecia exatamente isso, porque por mais que tivesse uma grande campanha, já desde a época do Stalin e depois com o Lenin também no poder, não conseguia mudar a cultura extremamente machista que se existia dentro da União Soviética. Machista! Com as conversas que a Raskova, ela acabou convencendo o pessoal a fazer então um regimento totalmente feminino, que com tantas pessoas que se alistaram, tantas mulheres, acabou se tornando 3. Então, para o povo entender melhor, era 3 regimentos, né? E todos eles eram de avião, né? Da parte da aeronáutica. Da aeronáutica, né? Isso. Esses 3 regimentos, né, eles se dividiam, na verdade, como um em combate, o primeiro. Então, era tanto combatente em terra, mas também precisava ter precisão mecânica e também a parte de aviação. Então, utilizava aviões bem mais modernos para a época, os de combate. O segundo era para bombardeios diurnos. Então, eram aviões até que modernos, né? Tinha uma diferença de 5 anos de lançamento pro pessoal que ia para combate mesmo. Enquanto que as Black Witchers, elas ficaram com a ralé da ralé da ralé. Elas ficaram como se fossem uns monomotor do estilo do Muttley. Do Pegue o Pombo, do lá, Pegue o Pombo. E é o Dick Vigarista na frente e o Muttley atrás. Exatamente. Foi esse tipo de avião que deram pras minas catar e ir pra treta. Mas fizeram isso porque não levavam elas a sério? Porque assim, surgiu 2 situações aí. A primeira é o machismo. Eles já estavam meio que putos pelas mulheres estarem aí com a sua própria infantaria e pilotando aviões, que era uma coisa meio que proibida para as mulheres fazerem na época. Quando surgiu a infantaria noturna, eles já não tinham mais nem orçamento para fazer mais avião, na verdade. E aí, aqueles aviões que entregaram para elas eram, na verdade, aviões de treinamento ou simplesmente para aeroclubes, para o pessoal passear. Então, eram aviões que eles eram feitos de material, sabe aquela madeira compensada? Junto com... Durepox? É tipo isso! Durepox? Era um bagulho tão escroto, que ele só aguentava 300 quilos no máximo. E ainda por cima ele era como se fosse um fósforo ambulante. Qualquer merda, ele literalmente explodia, ele literalmente pegava fogo, igual quando você acende um fósforo. Então, como ele tinha muito pouco orçamento pra tudo nesse avião, ele pilotava no máximo 3.000 metros e ainda por cima só alcançava no máximo, no talo, ainda, sei lá, fizesse ele uma tunada do caramba, 150 km por hora. Eu corro mais que um carro. Na moral. Mas, então imagina, durante a noite, inverno russo, um avião bosta. Foi isso que as mulheres tiveram que encarar. Então os próprios russos começaram a chamar essas mulheres de kamikazes. Mas elas conseguiram driblar tudo isso e ainda fizeram uma mega de uma história. Sem hack. Sem hack. Isso que é jogar no hard! Então qual foi o plano delas para conseguir fazer alguma coisa com aquela porcaria que tava na mão? Elas faziam como? Elas saíam para fazer o quê? Bombardeios em locais onde os nazistas tinham alocado os seus suprimentos. Carros, combustível, suprimentos como armas, comida. Elas rastreavam onde eles estavam alocando e aí elas saíam com os aviões delas nos voos noturnos. Quando elas chegavam próximo do local que elas acreditavam que tinham um alvo, elas desligavam o motor, então elas ficavam literalmente planando, soltavam as bombas, que elas tinham 4 bombas, né, embaixo das asas, e ligava o motor em seguida e tentava sair vazado. Só que qualquer faísca que desse e que pegasse em qualquer parte do avião, é como eu falei, ele ia pegar fogo e todo mundo ia cair e todo mundo ia morrer. Ou ainda se alguém estivesse embaixo atirando, porque como elas não ficavam numa altitude muito grande, também podia pegar, explodir, cair e morrer. Por isso que elas ficaram com fama de kamikaze. Porém, para os nossos queridos nazistas, isso ficou muito estranho. Elas receberam um apelido pejorativo que acabou virando um apelido que elas adotaram, que era Bruxas da Noite. Porque como elas desligavam o motor... Era barulhento o motor. É, motor, né? é aquele que fica girando, sabe? A hélicezinha. Como elas desligavam, eles não conseguiam ouvir. Então só conseguiam ouvir aquele silvo, sabe, de ar, assim... passando. Então eles começaram a associar com aquele imaginário, né, da bruxa em cima da vassoura. Então eles
apelidaram elas de bruxas da noite. E aí elas, quando descobriram o apelido, elas amaram. Então elas adotaram pra elas, nós somos então as bruxas da noite. Inclusive tem uma música, né, daquela banda Sabaton, né? Apesar de que os Sabaton eles sempre fazem música sobre guerra, né? Porque a minha música favorita é a Bismarck, né? Que eles falam do navio foda de guerra, cruzador lá. Mas no clipe eles estão num barquinho velho pesqueiro, né? Que merda, hein? E eles devem ter bastante acervo sobre música, né? Com essa guerra rolando na Rússia e Ucrânia. Eu falei que os comentários estavam garantidos. Escroto, raça ruim, ardiloso, filho da puta. Mas, por ironia, né, elas fizeram feitos absurdos, apesar dos poucos recursos. Muitas delas foram condecoradas, outras se casaram com homens que conheceram durante a guerra, né? Outras acabaram, na hora que saíram da guerra, literalmente dissolveram todas as infantarias femininas. Acabou a Segunda Guerra Mundial, acabou as infantarias femininas. E elas queriam seguir carreira, mas não podiam por causa do machismo que, por mais que tentassem tirar da Rússia, não conseguiam. E o mais bizarro disso tudo é que muitas delas até chegavam a esconder o passado delas. Elas pegavam esses papéis que estavam lá constando que elas foram heroínas de guerra, mas elas rasgavam, elas queimavam, elas sumiam. Muitas delas viraram moradoras de rua devido às deficiências, né, aos problemas que a guerra causa. E os livros que foram lançados contando as histórias delas, ainda por cima, foram totalmente reescritos. Então ninguém sabe exatamente o que realmente aconteceu com essas mulheres que foram pra frente e quebrou a porra toda. Detalhe, essas mulheres que serviram ao exército, elas não conseguiram maridos, a não ser que fossem pessoas que conheciam durante a guerra. Os caras não queriam casar com mulheres que tinham servido ao exército. Poxa, eu casava, na hora da treta, imagina. Minha mulher aqui serviu a guerra, matou um monte. E aí, vai encarar? Então, essas meninas estavam fazendo essa zona toda, né? Como sabia que eram mulheres, né? Tipo, o pessoal da Alemanha, né? Vocês descobriram que elas eram mulheres? Então, muitos dos aviões delas foram abatidos. Ah, então elas não foi imperfect, né? Não. Não foi Forrest Victory. Aquele negócio, né? Também não dá pra dar perfect em todos os jogos, pô. Né? Ainda mais no hard. Muitos aviões delas foram abatidos, então quando caíam eles iam lá verificar, e aí eles descobriram que eram só mulheres. Mas a parte mais interessante é que teve um cara que ele era o coordenador da porra toda lá dos nazistas, e ele mandou uma carta pra Hitler no dia 2 de setembro, falando que nem ele nem ninguém tava acreditando, que quem tava dando mais trabalho pra eles eram os soviéticos? Eram, mas que eram mulheres. Mas a parte curiosa também, uma outra parte curiosa disso tudo, é que até as ideias do que era ser uma mulher bonita mudou. Hoje você pode ver que as mulheres lá na Rússia, elas não são mulheres magras e frágeis, assim como se é comum aqui no Ocidente. Lá existe realmente, até hoje, uma certa influência da mulher ela ser forte. Uma prova de que mulher não é tão frágil assim, é que existe uma cultura por trás que faz com que a mulher pense que ela é frágil. Então ela acaba querendo ser magra, querendo, né, ser a mina que só se preocupa com maquiagem e tal. Enquanto que lá eles têm uma visão diferente sobre isso. E eu sou fã da Barbie russa. A Barbie girl in the Barbie world, life in plastic, it's fantastic. Gente, se vocês gostaram do vídeo, é um vídeo simples, tá? É muito mais complexo, mas como eu falei, carece muitas informações por conta... O que acontece? O pessoal tentou escrever a história dessas mulheres, fez muitas entrevistas, mas o próprio governo russo teve que pegar e censurar muitos trechos, não porque iria acabar com o legado da Rússia, mas porque não era aceito pela própria população russa, que é extremamente machista, e não concordava com lançamentos de livros e outros artigos falando de heroínas de guerra. Acho que só tinha medo de ter uma presidenta mulher no poder. Pensou? Eu diria uma putinha. Uma putinha. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não gostou do vídeo, deixa o seu dislike. Se você é um tonhão, deixa o dislike. E se você é um calvo, deixa o like. E se inscreva no canal. E vem com a gente, que é sucesso.